E deste vídeo, o batismo no Espírito Santo hoje, um artigo publicado em edição especial no Jornal Mensageiro da Paz em 1978. Há em muitas igrejas um abandono completo de alguns pontos de doutrina que fizeram a grandeza da Igreja Apostólica. A doutrina do Espírito Santo tem sido tão mal compreendida que em várias igrejas o nome Espírito Santo é conhecido apenas porque o pastor pronuncia ao fazer a oração de despedida. No capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, lemos que Paulo chegou à cidade de Éfeso e encontrou ali um grupo de crentes, os quais haviam sido batizados no batismo de João. Ele certamente pregou àquele grupo, mas encontrou falta de alegria e zelo. Podiam ter reuniões bem planejadas, todavia não se ouviam aleluias e améns. Ficaram, porém, perplexos quando o apóstolo Paulo lhes perguntou: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Esta interrogativa levou-os a uma forte convicção quando responderam: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo, ou não ouvimos nada a respeito do Espírito Santo. Como essas palavras são uma verdade atualmente sobre a terra. Quantos milhares de crentes nunca ouviram um estudo bíblico sobre o batismo do Espírito Santo, ignorando tudo isto a respeito da promessa do Pai, e isto na dispensação do Espírito Santo. Então, o apóstolo explicou-lhes a palavra, e assim a fé tocou aqueles corações, e depois, quando Paulo impôs as mãos sobre eles, e o Espírito Santo desceu, e falavam em diversas línguas e profetizavam. Haviam-se passado 23 anos desde que o poder caíra no cenáculo em Jerusalém, mas agora na Ásia o povo recebia-o da mesma forma. Assim como Deus dera a Moisés o plano para construir o tabernáculo, igualmente colocou Jesus como modelo, a fim de todos receberem o Espírito Santo, visto que o Senhor mesmo recebeu. Também em Cesareia, na casa de Cornélio, como em Jerusalém, os crentes falaram noutras línguas. Em Jerusalém havia homens religiosos de toda a parte do mundo, mas em Éfeso encontrava-se apenas um pequeno grupo de varões de coração honesto, aos quais Deus honrou, concedendo-lhes o Espírito. Eles tiveram uma reunião admirável. Que alegria encheu os seus corações! E que satisfação em falar noutras línguas e profetizarem! Só os que provaram esta experiência podem avaliar plenamente o que se passou naquela igreja. Eles permaneceram na verdade, porque quando Paulo escreveu a epístola endereçada a eles, disse: aos fiéis em Cristo Jesus. Desde aquele tempo, grande tem sido a ignorância acerca da efusão do Espírito Santo. Centenas de milhares de pessoas moravam, como aqueles crentes, em Éfeso, mas não conheceram que estavam errados. Nunca foram batizados com o Espírito Santo. Não só há muitos que vivem em grande ignorância a respeito destas experiências, como também os dirigentes de várias igrejas, os quais continuam a persuadir os membros a fechar os ouvidos a esta mensagem, levantando objeções contra tudo. Notemos algumas dessas objeções. Primeira, era uma instituição especial apenas para o Pentecoste. Para responder a esta objeção, apresentamos os testemunhos do apóstolo Pedro na casa de Cornélio e o de Paulo em Éfeso, arquivados na igreja primitiva. Na história primitiva e em todas as comunidades evangélicas ordenadas e usadas por Deus, encontramos pessoas
cheias do Espírito Santo, falando línguas. Além disso, ousará alguém contradizer a experiência de milhões que podem testificar destas coisas no presente despertamento que está passando pelo mundo? Segunda, falar em línguas é uma forma de histerismo que deve ser rejeitada e não limitada. Se fizermos esta objeção, ficamos na posição dos que afirmam que os apóstolos, inclusive Paulo, são enganadores. Nós não apenas temos a evidência bíblica que isto é divino e real, e milhões testificam hoje desta gloriosa realidade. Os mesmos declaram que jamais tiveram experiência igual, experiência que aumentará até chegar à plenitude real de andar nas ruas de ouro, entoando o cântico de Moisés e do Cordeiro. Terceira, o dom de línguas no Pentecoste tinha propósitos missionários. Pedro, no dia de Pentecoste, pregou na linguagem dos galileus, linguagem que todos compreendiam. Se os peregrinos reunidos em Jerusalém, vindo de todas as partes do mundo conhecido, podiam entender a linguagem empregada nos serviços religiosos, por que então usar outra linguagem? Nós não encontramos em lugar algum o apóstolo Paulo nas suas viagens usando o fenômeno de falar línguas com propósitos missionários. O dom de línguas fora dado para louvar e orar a Deus, para confirmar e selar os que creem e para a honra e glória do Senhor. Quarta, um dom era sinal suficiente para provar que o Espírito Santo descera. Nenhum dom podia ser tomado como prova de que a promessa do Pai havia descido. Os patriarcas e profetas tinham dons, mas não semelhantes aos que os 120 receberam em Jerusalém e como muitos o têm recebido em todo o mundo. Quinta, essa experiência era só para os dias bíblicos. A Bíblia declara que o Consolador viria e habitaria conosco para sempre. Mais adiante declara que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Na parábola das 10 virgens, o óleo devia ser obtido até a hora do noivo aparecer. Nas bodas de Caná da Galileia, houve abundância de vinho durante todo o tempo da festa. Nos primeiros dias da idade evangélica, no cenáculo, os discípulos estavam cheios deste vinho. Ali começou a festa, e o Senhor providenciou para que o último vinho, melhor do que o primeiro, não faltasse. Se os crentes tiverem os cântaros cheios da água da vida, o vinho divino transbordará como um rio. Sexta, todos os crentes o recebem quando se convertem. O plano de Deus nunca mudou sobre a conversão e sobre a bênção da experiência do Espírito Santo. Em verdade, o novo crente recebe o Espírito Santo na conversão, mas praticamente nada sabe acerca da experiência dos crentes de Éfeso. Não tem evidência de que o recebeu na sua plenitude. Sétima, o Espírito Santo pode se receber pela fé. Isto é uma verdade, porém, não é fé formalista, a fé morta, a fé que só existe nos lábios. É a fé viva, a fé que crê na plenitude da palavra de Deus, na qual encontramos tudo para as nossas necessidades. Oitava, muitos dos que anunciam esta experiência são fanáticos. Sim, pode haver alguns que tragam descrédito sobre esta experiência. Entretanto, por causa de constar um mau discípulo entre os 12, Jesus não abandonou a sua missão, nem os nossos pais julgaram a igreja primitiva e os apóstolos por causa da companhia
de Judas. Os Ananias e Safiras no meio da igreja servem para dar realce à igreja. Os tais acabam por ser apontados e lançados fora, mas a obra segue vitoriosa. Nona, o Espírito Santo é apenas uma influência e pode-se receber gradativamente. Não foi isto que os discípulos disseram. Eles eram suficientemente crentes nessa promessa. Vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Esta foi uma experiência e Deus não mudou os seus planos, mas tem continuado a mesma obra. A tudo isto juntamos as experiências definitivas e reais dos nossos dias. Todas as objeções levantadas contra o batismo do Espírito Santo nos nossos dias caem por terra, pois não encontram apoio nas Escrituras. Examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, de Jesus e do seu Divino Espírito Santo. Examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, de Jesus e do seu Divino Espírito.